Oi pessoal, eu sou o André, sou tutor de Botânica 2 do Polo CDR de Volta Redonda. Estou aqui para gravar uma videoaula sobre organografia das flores, né? Uma aula que seria prática, presencial, mas por conta da pandemia do coronavírus a disciplina passou por algumas modificações e então nós vamos fazer essa atividade à distância. Então eu gravei uma aula explicativa sobre o assunto e vou passar para vocês aqui o que vocês precisam ter para fazer essa prática em casa, tá ok? Então vamos lá. Primeira coisa, a aula ficou extensa, o vídeo é grande. Eu acredito que vocês não vão ter paciência de assisti-lo mais de uma vez. Então, quando forem assistir a esse vídeo, já estejam com o material preparado, que aí vocês já começam a desenvolver as práticas de vocês em casa, tá ok? Eu fiz uma apresentação do hibisco, baseado na aula 13 do nosso volume 2 do material didático, tá? Caso você que esteja assistindo esse vídeo não seja aluno do CDERJ e queira aprender um pouco mais sobre o assunto, o material didático do CDERJ está disponível em PDF na internet, é só você digitar lá Botânica 2, módulo 2, CDERJ, e você vai encontrar o PDF para baixar, tá ok? O CDERJ disponibiliza todas as ferramentas deles de ensino à distância online na internet, tá ok? Então, quem não for do CDERJ e quiser, ou o aluno que não esteja com material impresso disponível, pode baixá-lo também. Então, é a aula 13 do volume 2 do livro de Botânica 2 do CDERJ. No relatório que vocês vão entregar, não vai ter essa parte do hibisco. Vocês vão ver que o relatório sugere que vocês peguem diferentes flores, descrevam algumas características dela, tentem associar as características dela à forma de polinização, como que ocorre a polinização naquelas espécies que você escolheu. Mas, para vocês terem uma ideia dessas características, eu continuo mostrando as partes do hibisco. O hibisco é uma flor muito didática. Ele tem todas as estruturas que uma flor pode ter e uma flor fácil de ser encontrada, qualquer pessoa pode encontrar no jardim, na casa do vizinho, numa praça. Então, vocês vão ver que é bem útil. Façam a atividade seguindo o módulo, tá? E com o hibisco em mãos, para vocês poderem acompanhar tudo que eu estou explicando. Eu também mandei para vocês por e-mail e pelo WhatsApp um esquema que eu modifiquei, um esquema que eu peguei da internet, né? Um desenho da flor de hibisco, que eu modifiquei, né? Tirei lá os nomes das estruturas, incluí outros itens para serem nomeados naquelas das estruturas do hibisco, para vocês poderem praticar isso também. Então, conforme vocês forem assistindo o vídeo, vão nomeando, vão preenchendo as lacunas daquele esquema que eu mandei para vocês, tá ok? Isso vai fazer vocês assimilarem bastante o assunto. No final da aula tem a parte de frutos, que eu explico as partes do fruto, falo um pouquinho de frutos complexos, né, os pseudofrutos. Não foquei muito em inflorescência e em frutescência, tá? Vou deixar para que vocês pesquisem isso melhor na internet. Tá? Os tipos de inflorescência, os tipos, né? Cada inflorescência vai dar uma infrutescência. Tem no material didático também, nesse mesmo livro do CDERJ tem. Sugiro também um livro que você consegue na biblioteca do Polo CDERJ tem, ele também é bem baratinho, da Universidade Federal de Viçosa, que é a Organografia de Fanerógamas de Vidal. Tá? No site da Universidade Federal de Viçosa você pode encontrar para comprar, ele era bem baratinho, não sei quanto está custando, deve estar uns R$25 talvez. E na biblioteca do Polo também tem, mas como o Polo está fechado, vocês não vão ter acesso. Mas de qualquer forma, o material didático tem essas informações sobre as inflorescências, tá? E cada inflorescência vai dar uma infrutescência correspondente. A gente sempre lembrando que os frutos, né, são modificações no ovário, né, depois da polinização.
Então, é isso que eu tenho para passar para vocês, tá? Espero que vocês possam aproveitar essa videoaula, né? E boa sorte aí. Qualquer dúvida, entre em contato comigo pelo WhatsApp, no nosso grupo, ou pelo meu e-mail, tá ok? Um abraço para vocês todos. Então, pessoal, vamos começar a estudar a flor do hibisco. O hibisco ele é utilizado em aulas práticas de botânica por ser uma flor completa. Ele tem as estruturas, todas as estruturas que uma planta pode ter, que uma flor pode ter. É lógico que ele não vai possuir as características que todas as flores possuem, né? Eu vou mostrar para vocês algumas diferenças que existem entre as flores, com outros tipos de flores também, depois que a gente estudar o hibisco. Então vamos lá. As flores possuem dois tipos de verticilos. Os verticilos reprodutores e os verticilos protetores. Os verticilos protetores protegem os verticilos reprodutores. Então, vamos começar aqui de fora para dentro da flor do hibisco, mostrando os verticilos protetores. Vamos lá. Ainda não chegamos aos verticilos, tá? Mas vamos ver as partes da flor. Esse cabinho aqui nós chamamos de pedicelo. É a haste que fixa a flor ao caule. Nas folhas nós chamamos de pecíolo, lembra? Aqui é pedicelo. Repare que tem uma cicatriz aqui, uma marquinha. Essa marquinha, daqui dessa marquinha até aqui, nessa parte mais dilatada, a gente encontra o receptáculo. Então, pedicelo, receptáculo. Agora começam os verticilos protetores. Estão vendo essas folhinhas aqui, ó? Bem pequenininhas? Nós chamamos de bráctea. Bráctea é um nome para folhas modificadas em geral. Não tem um nome específico para essa folha, a gente chama de bráctea. É uma folha modificada, tá? Então a gente vai ver outros tipos de bráctea também. Então aqui nós temos as brácteas. O conjunto de brácteas, esse conjunto de brácteas nós chamamos de calículo. Então, várias brácteas desse jeito aqui formam o calículo. Aí vem essas folhinhas verdes, bem pequenininhas aqui, grudadas umas às outras. Cada folhinha verde dessa daqui nós chamamos de sépala. Ao conjunto de sépala nós damos o nome de cálice. Olha como no hibisco realmente parece um cálice de licor, né? Então, o conjunto de sépalas nós chamamos de cálice. Também é um verticilo protetor. Ainda falando dos verticilos protetores, nós temos os formados pelas pétalas, que são essas folhas modificadas maiores, normalmente bem chamativas. E o conjunto dessas pétalas nós chamamos de corola. Então, o conjunto de pétalas nós chamamos de corola. Tá? Então, nós já vimos aqui os verticilos protetores. Corola, conjunto de pétalas, cálice, conjunto de sépalas, e calículo, conjunto de brácteas. Aí agora você vai pegar o seu módulo de Botânica 2, na aula 13, volume 2, né? Módulo volume 2, módulo 2, na página 49. É ela que nós vamos seguir para estudar o hibisco, tá? Então, o primeiro item que ele pede para nós analisarmos são os verticilos protetores.
Então, de acordo com os verticilos protetores, ele dá as seguintes opções. Aclamídia, a flor seria aclamídia. A flor seria monoclamídia, diclamídia, homoclamídia ou heteroclamídia. Então, vamos ver o que significa cada um desses nomes. A clamídia não tem verticilo protetor nenhum. Monoclamídia só tem um tipo de verticilo protetor. Ou ela só vai ter a corola, ou ela só vai ter o cálice. Diclamídia, ela tem corola e cálice. Homoclamídia, ela tem corola e cálice, mas as sépalas do cálice e as pétalas da corola não são tão distinguíveis. Então parece que é homogênea. Ou heteroclamídia, ela tem os verticilos protetores diferentes uns dos outros, então ela é uma heteroclamídia. Porém, ela não pode ser uma diclamídia porque ela também tem um terceiro verticilo protetor formado por aquelas brácteas. Tá? Então a melhor opção que cabe aí para a gente marcar é heteroclamídia. Beleza? Vamos lá. E quanto à sua simetria? Ela é radial ou actinomorfa, que são a mesma coisa, são sinônimos, ou ela é zigomorfa ou bilateral, que também são sinônimos. Vamos relembrar o que é simetria bilateral, radial? Então, ó, na simetria actinomorfa ou radial, normalmente estruturas circulares, nós temos várias opções de planos de corte que resultam em lados correspondentes. Então, se eu fizer imaginar um corte transversal aqui, melhor, longitudinal aqui, eu vou ter dois lados praticamente idênticos, correspondentes. Então, o que eu tenho desse lado do corte, eu tenho desse outro lado do corte. Se eu fizer um outro corte aqui, eu também tenho dois lados correspondentes. Se eu fizer outro corte aqui, também dois lados correspondentes. Ou seja, eu tenho vários planos de cortes que me deem lados correspondentes. Então, essa é simetria actinomorfa ou radial. Já na zigomorfa ou bilateral, se eu fizer um plano de corte nesse sentido, eu não consigo dois lados correspondentes, porque eu vou ter um lado diferente do outro. Eu só tenho um plano de corte que me dê dois lados correspondentes. Então, essa é uma simetria bilateral ou zigomorfa. Então, vamos ver qual é o caso do hibisco, se é actinomorfo radial ou zigomorfo bilateral. Vamos observar o hibisco visto por cima, aí vocês vão ter uma ideia. Se eu tenho que considerar todas as estruturas, tá? Até essas estruturas pequenininhas aqui em cima, ó. Até essas estruturas pequenininhas aqui em cima. Vamos lá. Se eu imaginar um plano de corte nesse sentido, ó, eu obtenho dois lados correspondentes, com metade dessa pétala e mais duas pétalas. Se eu fizer nessa daqui, a mesma coisa, ó, duas pétalas para cá, duas pétalas para lá e a metade dessa pétala para cada um. E as estruturas aqui no meio também vão se dividindo. Então, qual simetria vocês acham que é do hibisco? Acertou quem disse que é actinomorfa ou radial, ok? Vamos lá. Quanto ao cálice agora, vamos observar o cálice. É o próximo item aí. Quanto à concrescência. Concrescência quer dizer se eles estão unidos ou não. Então, se tem concrescência, eles estão ligados uns nas outras. Se não tem concrescência, não estão ligados. Tá? Então vamos lá. Concrescência das sépalas. Tem concrescência, sim. E qual é o nome dessa que passa a ter então essas sépalas? Repare que as sépalas estão ligadas. Existem dois prefixos que vão diferenciar quando as estruturas estão juntas, soldadas, ou quando elas estão separadas. Gamo é para quando elas estão juntas, soldadas. E diale,
como se fosse diálise, né? Hemodiálise, de separação, significa que ela está separada. Então, gamo está gamada, está junta, uma a outra, ligada. Agora, diale quer dizer separada. No caso aqui, como são sépalas, nós vamos usar o prefixo. No caso, gamo, porque está junto, uma a outra, estão juntas umas às outras. Então, gamo sépala. Com crescência, então, tem e é gamo sépala, que nós chamamos. Quanto ao número de sépalas, bem, aí agora a gente já pode tirar aqui as sépalas. Eu uso a agulha, mas você pode usar um estilete, você pode usar outras coisas para fazer os cortes, tá? Mas é porque a agulha é bem afiada e fininha. Ó. Vou continuar aqui. Ela quebrou, né? Não tem problema. A gente já consegue aproveitar aqui, ó. Isso que vocês vão ter que fazer com o hibisco de vocês aí em casa, tá? Então, ó, vamos contar quantas sépalas temos aqui. Ah, eu preciso destacar para contar? Não, dá para contar sem destacar. Mas como nós vamos estudar a flor todinha por dentro, né, a gente vai acabar tirando todas as estruturas, todos os vertícilos protetores dela. Então, ó, tem uma, conseguem ver aí? Uma tá fazendo sombra, parece que tem mais de duas, né? Tem uma aqui, a outra aqui, duas. E nessa daqui, nesse pedaço, tem 3. Então, tem 5 sépalas. Vou deixar as sépalas para lá. Então, tem 5 sépalas, todas ligadas umas às outras, gamosépalas. Quanto à corola, vamos lá. Corola, formada pelas pétalas. Vamos ver se as pétalas estão ligadas umas às outras, ó. Não. As pétalas estão ligadas só lá embaixo, ó, no ponto de inserção delas. Mas a lateral delas, ó, elas estão separadas. Então ela é dialipétala, com crescência dialipétala. Pétalas separadas. Vamos destacar todas as pétalas para a gente ver quantas tem. O hibisco, gente, é um gênero com muitas plantas diferentes e ainda mais, às vezes, a mesma espécie com diversas variedades, porque foi muito manipulado. Então você vai encontrar hibiscos de diferentes cores, hibiscos variando o número de pétalas, tá? Então isso vai realmente dar uma variada aí. Então, quantas pétalas temos no hibisco? Nesse hibisco aqui que eu consegui, que a gente está estudando. De repente, que você está estudando tem mais pétalas. Então, você vai colocar aí no seu material didático a quantidade de pétalas que você encontrar, tá ok? Então, vamos lá. Então, temos aqui 5 pétalas. Dialipétalas, tá ok? Vamos separar para cá. Olha o que sobrou aí, ó. Aí nós estamos chegando, só sobraram agora um verticilo protetor, que é o calículo, e o restante são os verticilos reprodutores, e é o que nós vamos mostrar agora. Então vamos lá. As flores têm estruturas femininas e ou masculinas, tá? Existem flores hermafroditas e flores unissexuadas. No caso do hibisco, vamos ver as estruturas que ele possui, ó. Ele possui essa estruturazinha aqui, esse fiozinho aqui bem fininho, que a gente chama de filete. O filete, ele sustenta a antera, essa bolinha amarela que está na ponta de cada filete. A antera é a estrutura que vai produzir o grão de pólen. Juntando filete e antera, nós temos a estrutura chamada de estame. Então, cada estame é formado por um filete,
e uma antera. Então, quando eu falar estame, entendam estilete mais antera. São essas duas partes juntas. Tá ok? Essa é uma estrutura masculina. Agora, vamos a essa porção aqui, ó. Cada bolinha dessa daqui, nós chamamos de estigma. É aqui que o grão de pólen vai cair e originar o tubo polínico. O tubo polínico vai passar por dentro do estilete, que é esse cabinho aqui que sustenta o estigma, até o ovário, que está lá embaixo. Vou mostrar o ovário ainda, tá? Ainda não está dando para ver o ovário, não. Então, o que vocês acham que a flor do hibisco é? Hermafrodita ou unissexuada? Bem, ela possui dois sexos e uma flor só. Então, ela é uma flor hermafrodita. Ok? A estrutura masculina nós chamamos de androceu. Tudo que for relacionado a masculino, androceu. Ao feminino, gineceu. Tá? Então, gine de ginecologista refere-se a feminino. E andro se refere ao masculino, tá? Do sexo masculino. Andropausa, por exemplo, né? Que é menopausa masculina. Refere-se então ao homem, ao sexo masculino. Então, quanto ao androceu, que é o próximo item aí, tem concrescência. Vocês acham que os estames, que esses filetinhos com as anteras, eles estão ligados uns aos outros ou eles... Então, continuando, vocês acham que eles estão ligados uns aos outros ou que os estames estão separados? Bem, a princípio, a gente olhando assim, parece que os estames estão separados uns dos outros, mas na verdade não estão. Se a gente começar a puxar os estames, vamos ver se eu consigo mostrar aqui para vocês, a gente vai ver que eles vão chegar vai descendo, tá? Ó. Eles estão todos ligados nesse tubo rosinha, que vai até a base, mas é tão delicado que ele acaba se rompendo. Ele vai até a base, até aqui embaixo, ó. Então, na verdade, o que acontece? Os estames, eles estão todos unidos nesse tubo. Então, ele tem uma concrescência gamoestemone. Gamo junto, estemone de estame. Então, gamoestemone. Então, ela é uma flor gamoestemone. Quantos estames vocês acham que ela tem? Ah, tem um monte. Tem vários. Em botânica, a gente usa muito uma denominação que não é o que ela expressa de verdade, mas ela é muito utilizada ainda, que é o termo infinito. Quando a gente acha uma estrutura muito numerosa, que a gente não consiga contar, no caso aqui a gente até conseguiria contar, mas nós caracterizamos como infinito em botânica, tá? Quando na verdade seria incontáveis, numerosos, tá? Então pra gente aqui na botânica pode ser considerado aí infinito, faz o símbolozinho do infinito. Beleza? Então, muitos estames aí, e eles estão ligados uns aos outros nesse tubinho rosa. Aí falando ainda da soldadura dos estames, né, no caso aqui eles estão ligados uns aos outros, a gente tem alguns tipos quanto à soldadura deles.
Se eles tiverem soldaduras, como é o caso do hibisco, a gente pode classificar, que é o próximo item aí. Quanto à soldadura dos estames, qual é o tipo de soldadura do hibisco? Monadelfo. Os filetes, os filetes com as anteras estão ligados, os estames estão ligados pelo filete, formando um único tubo. Poliadelfo. Os filetes estão juntos, mas formando tubos separados. Então tem um conjunto de filetes soldados, um outro conjunto de filetes soldados e um outro conjunto de filetes soldados. Então aqui é poliadelfo, formam vários tubos ligados pelo filete. Ou sinandro. Sinandro é quando os estames estão ligados, estão soldados, porém não pelo filete. Agora eles estão soldados pelas anteras, aquelas unidades que vão formar o pólen que estão juntas. Um exemplo desse sinandro é a violeta. A violeta, se você reparar, ela tem um filete bem curtinho e as anteras dos filetes estão soldadas. Quanto ao tamanho dos estames, vamos ver o tamanho dos estames aqui. Vocês acham que os estames do hibisco são do mesmo tamanho? Vamos considerar que os estames estão surgindo aqui da base, tá? Então o filete vem daqui, sobe o tubo todinho, sai aqui com a antera na pontinha. Saiu aqui. Vocês acham que eles são todos do mesmo tamanho? Se a gente olhar aqui, parece que não tem muita diferença do filete, né? Mas lembra que a gente tem que considerar que todos estão saindo aqui da base? Se todos estão saindo daqui da base, eles têm tamanhos diferentes, porque esse daqui, esse estame daqui, esse filetinho daqui, saiu antes, esse filetinho aqui, esse filete apareceu antes desse filete que está mais acima. Então esse filete de cima é maior do que esse filete de baixo. Se vocês observarem no hibisco que vocês têm aí em mãos, vocês podem olhar que todos são de tamanhos diferentes. Eles parecem formar um helicoidal, uma escada caracol, como se fossem os degraus da escada caracol, cada um com tamanho diferente de forma espiral. Bem interessante, tá? Então, quanto ao tamanho dos estames, vamos ver como é que eles podem ser. Isodínamos. Todos os estames do mesmo tamanho. Não é o caso do hibisco, né? Didínamos. Nós temos 4 estames, porém em pares com tamanhos diferentes. Então eu tenho um par menor do que um par maior. Tetradínamos. São 6 estames, porém 4 deles do mesmo tamanho e 2 deles também do mesmo tamanho, porém menores que os outros 4. Isso é tetradínamo. Heterodínamo. Todos os estames com tamanho diferente, não se enquadram nenhuma das outras características. Qual é então a classificação dos estames do hibisco quanto ao tamanho dos estames? O hibisco é uma flor heterodínama. Concordam? Beleza. Agora, quanto à deiscência da antera. O que é deiscência da antera? A antera não produz o grão de pólen? Produz. Joia. Se a antera produz o grão de pólen, o pólen tem que ser liberado de alguma forma para que ela consiga
para que ele consiga chegar a outra planta e fazer a polinização, né? E ter aí a fecundação. Então, a antera, aquela partezinha lá, aqui é o filete, né? E aqui é a antera. A antera, ela pode ter deiscência, quer dizer abertura. Em botânica, quando a gente diz que um órgão ou uma planta ou um fruto é indeiscente, quer dizer que ele não tem abertura nenhuma, ele não se expõe. Já quando tem deiscência, tem uma abertura, tem uma exposição. Então, um fruto deiscente é um fruto que se abre e expõe a semente. Um fruto indeiscente é um fruto fechado, que não expõe a semente. É diferente dos humanos, né? O que é uma pessoa indecente e uma pessoa decente? Mas reparem que aí o izinho faz a diferença, tá? Deiscência e indeiscência, beleza? Então vamos ver como é a abertura da antera para a saída dos pólenes. Ela pode ser valvar. Como que seria valvar? A valvar, a antera tem uma abertura e tem uma tampinha que vai se abrir e os grãos de pólen vão sair por ali. A poricida. A poricida é parecida com a valvar, mas ela não tem aquela membrana protegendo o orifício, o poro. Então ela vai ficar sempre aberta e os grãos de pólen vão ser liberados. E a rimosa? A rimosa é uma deiscência longitudinal. A antera abre-se todinha longitudinalmente. Imaginem como se a minha mão aqui fosse uma antera, com uma deiscência rimosa, tá? No caso, ela ainda está fechada e os grãos de pólen estão dentro aqui das minhas mãos. Na deiscência rimosa, a antera vai se abrir do avesso e os grãos de pólen que estavam no interior da antera vão ficar expostos. Tá? Então, na deiscência rimosa, ela abre-se longitudinalmente. Vamos ver qual é o tipo do hibisco. Aí vocês vão precisar de uma lupa. Eu vou tentar aqui ao máximo dar um zoom aqui na câmera para ver se a gente consegue visualizar razoavelmente como que seria a abertura, né? Mas fica bem desfocado. A do hibisco ela é uma antera bem pequenininha. Mas aqui de repente dá pra gente ter uma ideia. Ó. Acho que vai dar pra vocês entenderem um pouquinho sim. Talvez nessa anterazinha aqui, ó. Melhorar a luz. Então, aqui, ó, a gente aqui tá essa daqui, ó. Vou tentar virá-la aqui. Ó. Estão percebendo qual é o tipo de deiscência dela? Dessa antera? Vamos ver se vocês conseguem ver aí, ó. Tem vários grãos de pólen nela, expostos. Ela está aberta. Vendo de lado assim, ó, você consegue ver melhor. Aí vocês têm uma ideia de que ela não parece uma bolinha, né? Parece um ganchinho, um anzol. E ela está aberta do lado do avesso. Ó, vamos passar algumas aqui. Para vocês terem uma ideia melhor de como que são essas anteras. Bem, aí você vai ter que ter uma lupinha ou olhar bem de perto que você vai conseguir visualizar que a deiscência dela é uma deiscência rimosa ou uma deiscência longitudinal, aquele tipo que eu esquematizei com as minhas mãos. Quanto ao número de tecas na antera,
Vamos ver o número de tecas na antera. Então, quanto ao número de tecas na antera, teca é cada unidade formadora de pólen. Então, a gente vai ter aqui, ó, a monoteca só tem uma unidade formadora de pólen por filete. Então, um filete com uma teca, monoteca. Biteca, um filete com duas tecas. E aqui uma tetrateca, um filete com 4 tecas. Reparem que aqui eu esquematizei com anteras rimosas, mas pode ser também poricidas ou valvares, tá? Não necessariamente rimosas. Aqui foi só para esquematizar. Vamos voltar lá no hibisco. Vamos dar o zoom aí. Então, o que vocês acham que o hibisco é? Que a antera do hibisco é monoteca, biteca? Vamos focar aqui. Ó, o que vocês acham que ele é? Tem filete, né? Tem filete. Então, tem filete aqui. E a teca na ponta. Quantas tecas tem? Consegue visualizar? Uma teca só e ela está aberta. Nesse caso, tá? Então, o hibisco é monoteca. Quanto ao número de estames e o número de pétalas, a relação entre o número dos dois. Em relação ao número dos dois, existem algumas opções. Oligostemone, isostemone, diplostemone, polistemone. Oligostemone, menos estames que pétalas. Bem, nós vimos que o hibisco tinha 5 pétalas. Agora, quanto ao número de estames, quantos estames tem? Vários, lembra que eu disse até que na botânica é classificado como infinito? Então, não é o número de estames menor que o número de pétalas. Então, não é oligostemone. Isostemone, número de estames igual ao número de pétalas. Não é. Diplostemone, número de estames exatamente o dobro do número de pétalas. Também não é, senão nós teríamos apenas 10 estames. Polistemone, muito mais estames, mais que o dobro, em relação ao número de pétalas. Tá? Então tem mais estames do que pétalas. Qual é o caso do hibisco, então? Polistemone. Quanto à estrutura feminina. Agora, para a estrutura feminina, nós vamos estudar o que é o carpelo, tá? Então nós vamos ver aqui, ó. Vou abrir aqui, ó. Partir aqui o hibisco. Vou tirar a parte masculina e vou deixar só a parte feminina, tá? Essa é a minha intenção aqui.
bem delicadinha. Essa parte aqui tem que ter muito cuidado. Uma precisão quase cirúrgica. Pra gente conseguir dissecar aqui, ó. Tô despindo a parte feminina, tirando o verticilo reprodutor masculino. Prontinho, ó. Vou dar uma limpezinha aqui. Então, ó. Aí aqui tá o feminino apenas, tá? Eu coloquei aqui no fundo azul pra gente conseguir visualizar o que eu quero mostrar para vocês, ó. Então aqui nós temos os estigmas, né, que são aquelas partezinhas, aquelas bolinhas que estavam lá na ponta, ó, onde os grãos de pólen vão se ligar. São 5 estigmas. Os estigmas estão conectados ao ovário. Agora a gente consegue ver o ovário, que é essa partezinha dilatada aqui, ó. Ó, vou chegar mais perto. Não tá conseguindo focar, tá focando no fundo azul. Pronto, focou o ovário. Então aqui, ó, o ovário. Aí esse cabinho aqui, ó, que liga o ovário ao estigma, nós chamamos de estilete, tá ok? É um estilete para cada estigma. Então aqui, olha, tem 5 estigmas, então são 5 estiletes. Só que eles se unem formando um tubo. 5 estiletes para 5 estigmas. Então eles têm uma concrescência também. Lembra que na estrutura masculina nós chamávamos de estame o conjunto formado aí pelo filete e a antera? Aqui no gineceu também vai ter um nome quando a gente juntar todas as estruturas. Ovário, estilete mais estigma, nós temos o carpelo. Então, quantos carpelos a gente tem? Normalmente a gente pode contar o número de carpelos pelo número de estigma. Mas não é o mais correto, não é o mais seguro. Por quê? Eu, inclusive, já vi variedades de hibiscos com 10 estigmas. Mas quando a gente abre o ovário e vê os óvulos lá dentro, os óvulos que vão dar origem às sementes, né? Quando os óvulos forem fecundados, vão ter as sementes, vão se formar as sementes. E o ovário depois vai formar o fruto. Então, quando a gente faz um corte do ovário, a gente vê quantas partes ele tem. Cada parte interna do ovário a gente chama de lóculo. Então, se a gente imaginar que o ovário é o óvulo em desenvolvimento, e você pegar uma tangerina ou uma mexerica, ver que cada parte daquela que se destaca, cada gomo daquele, era um lóculo do ovário. Então a gente vai contar o número de carpelos pelo número de lóculos que tem no ovário, tá ok? Então vamos lá, vamos seguindo lá o roteiro. Aí vem falando do gineceu, que tem concrescência, gamo, porque está junto, carpelar. Então, gamocarpelar, os carpelos estão ligados pelo estilete. Posição do ovário. Quanto à posição do ovário? A posição do ovário é referente ao receptáculo. Lembra, ó? Receptáculo, essa partezinha dilatada aqui, ó. Lembra? Isso é o receptáculo do hibisco. Então, em relação ao receptáculo,
O ovário pode ser súpero, quando ele está em cima do receptáculo, ó. Semi-ínfero, quando ele tem uma parte para fora do receptáculo, aproximadamente a metade, e uma outra parte para dentro do receptáculo, a outra metade. Ou ínfero, quando o ovário está todo dentro do receptáculo e o estilete começa a aparecer para cima do receptáculo, tá? Então essa partezinha aqui que eu esquematizei seria a base do estilete, que vai dar lá no estigma, tá ok? Então, ó, ovário súpero, semi-ínfero e ínfero. O que vocês acham que é o caso do hibisco? O receptáculo está aqui e o ovário está aqui. É um ovário súpero. Número de carpelos. Vamos ver o número de carpelos agora. Vamos abrir o ovário. Agora eu vou partir aqui, ó, para a gente abrir o ovário. Eu não sei se vai dar para a gente ver na câmera, tá? Vocês de repente vão ter que ver aí com lupa. Fazer um cortezinho aqui. Tentar estraçalhar o menos possível. Para ver se a gente consegue visualizar legal. Com o zoom ele fica bem distorcido, né? Não vai dar pra gente ver legal porque a macro do celular não é muito boa. Mas enfim. Aqui, ó. Se a gente observar bem de perto, vocês observarem bem de perto o hibisco de vocês, vocês vão ver as divisões do lóculos aqui, ó. Isso aqui é uma divisão do lóculo. Isso aqui que eu tô pegando aqui com a agulha, ó, são os óvulos. Tô soltando os óvulos aqui, ó. O hibisco tá ovulando, ó. Tá soltando os óvulos. Tá? Mentira, tá, gente? Não ovula, não. Mas eu tô mostrando pra vocês os óvulos aqui, ó. Tô tirando os óvulos de dentro aqui do ovário do hibisco. Vamos ver se tirando alguns óvulos a gente consegue ver melhor os lóculos, ó. Tá parecendo uma laranjinha, não tá? Ó. Aqui dá pra ver alguns óvulos. Então, ela é dividida em 5 partes. 5 gominhos. Tem divisórios aqui fazendo 5 gominhos. Aqui tá difícil visualizar. Mas se vocês fizerem aí na casa de vocês, partirem o ovário direitinho, vocês vão ver 5 lóculos. Então, teoricamente, cada estigma daquele corresponde a um lóculo. Então, um estilete para cada estigma e cada lóculo. Aí os grãos de pólen vão chegar nos diferentes lóculos, nos diferentes óvulos, fazendo a fecundação. Tá ok? Número de óvulos. No caso do hibisco, gente, tem muitos óvulos, uns sobre os outros. Em cada lóculo tem vários óvulos. Então, do mesmo jeito que a gente caracterizava lá, do mesmo jeito que a gente caracterizava o número de estames como infinitos, a gente também pode caracterizar o número de óvulos infinitos, tá? Tem muitos óvulos. Bem, então, do hibisco era isso que eu tinha para passar para vocês, tá? Qualquer coisa vocês retornem aí, retrocedam o vídeo e acompanhem naquele esquema que eu mandei para vocês, tá? Ou qualquer outro esquema que vocês tenham aí na internet e vão dando nomes às partes, tá? Vão escrevendo os nomes das partes que eu fui dizendo aqui durante a apresentação, tá? Agora eu vou mostrar para vocês outras flores para vocês terem uma ideia de como é essa diversidade na forma das estruturas reprodutivas, tá ok? Vamos começar pela bougainville. A bougainville é uma flor muito bonita, né? Bastante chamativa.
Ó. Vamos às partes delas. Eu vou pegar uma só aqui para mostrar para vocês direitinho. Destacar uma aqui. Ela é uma inflorescência, né? Tipo cacho. Tirei, vou usar só essa daqui. Vamos usar só essa. Para vocês terem uma ideia. Então, olha. O pedicelo, tá? Mas vocês ainda não estão vendo quase nada da flor. Por quê? Essa porção aqui, ó, que eu estou segurando, a parte mais chamativa do bougainville, que as pessoas, que vocês poderiam chamar de pétalas, são na verdade brácteas, são as folhas modificadas, ó. Então eu vou tirar essas brácteas para a gente conseguir visualizar melhor as estruturas, tá? Tô destacando aqui, ó. São brácteas, hein? Não são pétalas. Olha que surpreendente, né? Então, a florzinha é isso aqui, ó. Isso é a flor do flamboyant. Isso aqui. Aí eu te pergunto, tem sépala? Tem pétala? Olha como que ela é como são bem parecidas as pétalas e sépalas. Vou virá-la ao contrário e vocês vão observar o verso delas, o que são pétalas e o que são sépalas. Olha que legal. As sépalas são essas vermelhinhas e as pétalas são as branquinhas. Sépalas e pétalas. E elas estão soldadas umas às outras. Bem interessante, né? E elas formam um tubo coralíneo, porque as pétalas estão ligadas umas às outras. Se eu puxar, olha o que vai aparecer. Tcharam. Ó, os filetes com as anteras. Vou tentar tirar melhor aqui. Eu acabei destacando muito, né? Mas lá dentro, ó, olha o que nós encontrávamos, ó. Filetes com anteras e o estigma com o ovário. Ó, ovário, estilete e o estigma na pontinha. Bem pequenininho, né? Bem delicada essa florzinha, ó. Ovário, estilete e estigma. Tudo dentro daquele tubo coralíneo, junto com os estames que produzem os grãos de pólen. O receptáculo dela tá aqui, ó. Ela tinha um ovário súpero, o ovário estava aqui dentro. Esse é o tubo coralíneo, né? O ovário estava aqui dentro. Aqui, ó. Tem ainda uns filetes das anteras. E aqui o tubo coralíneo, formado pelas pétalas. Então, tenta imaginar como deve ser a estrutura, como que deve ser a polinização nessa flor, né? Qual é o tipo de organismo, como que o pólen consegue ser extraído daqui e passar de uma flor. Tá? Tentem pensar nisso, no tipo aí de como ocorre essa polinização, se é algum animal, que característica tem esse animal, né, que consiga penetrar nesse tubo coralíneo, pegar o pólen e levar para outra flor, tá? Então essa daqui foi da bougainville, tá? Bem legalzinha.
Aí eu peguei essa leguminosa também, que forma um cacho, tá? Uma inflorescência, para mostrar para vocês um outro tipo aí de gineceu. Vamos lá. Então aqui, ó. O que são os estames e os filetes, ó? Filetes com estames, ou melhor, estames, né? Aqui mostrando os filetes e as anteras, tá? Anteras rimosas. Vamos ver se a gente consegue mostrar a antera rimosa. Ó, com a abertura longitudinal, aqui dá para ver melhor que no hibisco, né? Que ela parece pintadinha, ó. Se eu consigo melhorar ainda mais essa luz aqui. Tá? Ó, então a gente consegue visualizar legal que ela é rimosa, melhor que no hibisco, né? Tem uma antera maior, então fica mais fácil observar. Mas o que eu quero mostrar aqui para vocês é mais o gineceu. Então eu vou tirar aqui tudo. Tirar as pétalas. Olha que pétala bonita aqui, ó. Ela é zigomorfa ou bilateral. Ela tem uma pétala aqui, ó, que faz a diferença. Tá vendo? Ela tem uma pétala diferente, que a gente só tem um plano de divisão que dá dois lados correspondentes, por causa dessa pétala. Então eu vou tirando aqui. Eu quero mostrar para vocês o ovário dessa planta aqui, dessa flor. Olha o ovário aqui, ó. Então aqui tem, ó, o estilete, o estigma aqui na pontinha, bem diferente daquele do hibisco, né? Não tem aquela porção aveludada, né? Só a pontinha mesmo, o grão de pólen vai chegar aqui e vai fecundar. Mas eu quero chamar a atenção para vocês é para o ovário. Olha o formato do ovário. O que esse ovário parece? Né? Ele parece uma vagem. Vagem é um tipo de fruto das leguminosas. Então eu sei que essa planta aqui é uma leguminosa. A leguminosa era o nome antigo da família Fabaceae. Tá? Então tudo que forma vagem é uma leguminosa. Então aqui, ó, feijão vai formar uma vagem. Então, se eu conseguir abrir aqui, vocês vão ver que os ovários, que os óvulos estão enfileirados. Ela não é fácil de abrir não, hein? Achei que fosse ser mais fácil. A pata de vaca também é bem legal para ver isso. Não dá para abrir, ela é bem rígida. Mas eu tenho aqui, ó, o fruto dela, para a gente comparar o formato que ela tinha e o formato do fruto. Lembra que eu falei que o ovário, depois dos óvulos fecundados, se tornaria um fruto? Então aqui eu tenho o fruto dela, né, com os óvulos fecundados. Nossa, ela é bem rígida. Vou tentar abrir aqui, ó. Ó, abriu. Tá? Tá abrindo ainda aqui embaixo. Ainda não tá um fruto maduro. Então, ó. Aqui, ó. Ela só tem um lóculo. Só tem um carpelo, vocês viram? Só tinha um estigma, um estilete e um ovário com um lóculo só, ou seja, só com um espaço, só com uma região dentro do ovário. E ela era longitudinal, né, com os óvulos enfileirados. Então aqui, ó, nós temos quatro partes em que os óvulos não foram fecundados, nesse caso aqui desse fruto. Então, 1, 2, 3, 4, 5 óvulos foram fecundados.
Então eu tenho aqui, ó, que nesse lóculo os óvulos eram dispostos uns sobre os outros, tá? E que os pólens chegavam a cada óvulo, formando aqui a semente e o fruto. Vocês vão reparar aqui que eu vou destacar uma semente e vocês vão ver a placenta. A placenta é a porçãozinha que prende, ó, a semente ao fruto. Nossa, tem até a placenta, tem óvulo, tem placenta. Aqui, ó, essa partezinha aqui, ó, era a placenta que estava ligando o óvulo ao ovário, tá? É por aqui que a semente que o óvulo vai obtendo os nutrientes da planta mãe e vai se transformando em semente. Vou destacar aqui, ó. Vocês vão observar novamente, ó, tá? A placenta aqui. Beleza? Continuando, tem essa outra florzinha aqui, ó. As pétalas também vão formar um tubo. Essa tá solta. Desculpa, gente, aquela lá já tinha soltado do pedicelo, não ia dar para mostrar para vocês, tá? Então, as pétalas são 5, elas estão ligadas umas às outras também, então gamopétalas. E a gente vai tirar aqui as pétalas, ó, vai abrir esse tubo, o tubo vai até aqui, ó. Ó, então aqui nós temos o cálice, ó. No caso aqui, o cálice tem as sépalas separadas, no hibisco o cálice era junto, né? As sépalas eram juntas. Aqui as sépalas são separadas. O receptáculo tá aqui, as sépalas, e nós vamos abrir aqui, ó, as pétalas. Olha que legal aqui, ó. Tudo amarelo, né? Fica meio complicado de a gente enxergar. Mas enfim, ó. Os estames aqui em cima, presos, ó. Vou botar assim. De repente fica mais fácil de visualizar assim, ó. Os estames com deiscência rimosa. Não vai dar para ver legal, porque tá amarelo sobre amarelo, né? Mas os estames estão aqui, ó. E esse verdinho aqui, ó, é o estigma do gineceu. Então tem o estigma aqui, ó, o filete descendo e lá vai chegar no ovário lá embaixo. De novo, tentem pensar que tipo de polinização ocorre aqui. Como que ocorre essa polinização? Ó, tô abrindo até lá embaixo, vamos ver se a gente consegue chegar no ovário dela. Pela delicadeza do estilete, deve ser um ovário bem pequenininho. E até caiu. Não caiu, até caiu. Olha o ováriozinho dela lá. Oh! Que coisa legal, hein? Pra gente ver, a gente tá revelando a natureza. Vou tirar aqui algumas sépalas e a gente vai ver o ováriozinho ali, ó. Aqui o ováriozinho, ó. Bem pequenininho, tá? Infelizmente aqui soltou, ó, o estilete e o estigma, tá? Mas o estilete estava aqui ligado no ovário dela, bem pequenininho. Vou mostrar o ovário de novo para vocês, ó. Aqui, ó, o ovário aqui bem pequenininho, ó. Também um ovário súpero. Legal, né? Então agora vamos falar das partes do fruto.
Nós já vimos as flores aqui, vamos falar das partes do fruto. O fruto ele é formado por 3 partes. O pericarpo, o mesocarpo e o pericarpo, né? O fruto ele é formado, desculpa gente, o fruto ele é formado pelo pericarpo. Vou escrever aqui, ó. Pericarpo. O pericarpo ele é formado por 3 partes. Epicarpo, sempre que a gente fala de carpo, tá falando de fruto, tá? Carpo tá relacionado a fruto. Epicarpo, mesocarpo e o endocarpo. Epicarpo de fora, mesocarpo meio, endocarpo parte interna. Então vamos aproveitar aquele fruto daquela leguminosa que eu mostrei para a gente ver as partes. Então, ó, pericarpo é toda a parte do fruto aqui, tá? O epicarpo é a parte de fora, seria a epiderme do fruto, tá? Essa partezinha de fora aqui, verde escura. O mesocarpo é a parte mediana, é a carne do fruto, nesse caso aqui. Tá? Se fosse a vagem que a gente come, né, que é uma leguminosa também, seria aquela partezinha mais carnosa. E o endocarpo é essa partezinha aqui, ó, que fica bem próxima à semente, bem fininha aqui, ó. Tá? Essa camadinha aqui, ó, clarinha. Essa é o endocarpo. Então, se eu for mostrar para vocês, vamos pensar num fruto bem conhecido de todo mundo. Eu vou desenhar aqui, todo mundo vai saber que fruto é. Vocês sabem que eu não desenho muito bem, né? Mas vocês vão logo matar de cara qual é o fruto, tá? Então, vamos lá. Tá saindo o fruto aí. Então, quem sabe que fruto é esse que eu estou esquematizando aqui? Alguém sabe que fruto é esse? Dá um cremezinho gostoso quando a gente bate com leite. Guacamole é feito com ele. Então, eu tentei esquematizar aqui nesse desenho belíssimo, né, nessa obra de arte, um abacate. Então, ó, o epicarpo do abacate é a casca do abacate. Então, esse aqui é o epicarpo. A parte carnosa que a gente come é o mesocarpo. Aí, quando você tira a semente do abacate, fica aquela membranazinha colada, não fica naquele buraquinho onde estava a semente? Aquela membranazinha é o endocarpo. Olha que interessante, então. Vamos falar um pouquinho mais do abacate para a gente ver como que era o ovário, né? Já que o fruto é o ovário depois da fertilização. Então aqui era um óvulo, olha, um óvulo só, fecundado. Interessante, hein? Em quantos lóculos? Quantas partes tinha esse ovário? Uma parte só, com um único óvulo. Então, quantos carpelos tem o abacate? Um carpelo só tem um lóculo dentro do ovário. Tá interessante, né? Então,
as partes são epicarpo, endocarpo e mesocarpo. Epicarpo é a casca do abacate, mesocarpo é a parte que a gente come, é a polpa, e endocarpo é aquela membranazinha que fica envolvendo a semente. Bem, mas todos os frutos, em todos os frutos acontece isso, professor? Mesocarpo é a parte suculenta que a gente come? Não. Por exemplo, laranja, limão, tangerina, essas frutas cítricas em geral. O epicarpo é aquela casca que a gente tira, amarela ou verde, dependendo do fruto. O mesocarpo é aquela partezinha branca que a maioria das pessoas também não come, é amarga, Aquela partezinha branca que está logo depois da casca. E o endocarpo é aquela parte suculenta onde estão as sementes. Aqueles gominhos pequenininhos, que tem o sumo da fruta. Então, nesse caso, a parte que a gente aproveita da laranja e do limão é o endocarpo. É aquela parte suculenta. A mesma coisa a gente pode pensar do tomate. Só que a parte do tomate que a gente mais aproveita é a polpa, é o mesocarpo. Então, a pele do tomate é o epicarpo. O mesocarpo é a polpa do tomate. E o endocarpo do tomate é aquela parte líquida, aquosa, que fica com as sementes. Tá? Então, aquilo ali é o endocarpo do tomate. A mesma coisa é o maracujá. O maracujá tem aquela casca amarela como o epicarpo. O mesocarpo é aquela parte branca. E a parte que a gente come, que a gente faz o suco, que a gente saboreia, é o endocarpo, também meio líquida, que reveste ali as sementes, Tem aquele revestimento nas sementes que a gente consegue visualizar e tem a partezinha líquida também. E o legal do maracujá é que tem aquelas protuberâncias na parte branca. Cada partezinha branca daquela é uma placenta que estava se ligando ao óvulo e depois de fecundado as sementes, tá? Interessante, Ainda em relação aos frutos, existem os pseudos frutos. Deixa eu dar uma limpezinha aqui na mesa. Aí tem os pseudofrutos. O que são os pseudofrutos? Os frutos não verdadeiros, São frutos, mas a gente não reconhece a parte do fruto especificamente. Então vamos fazer o seguinte, ó. Vou fazer aqui um desenho de um outro fruto que vocês conhecem. Vamos ver que fruto vai ser esse aqui, hein, ó. Então, que fruto é esse que eu desenhei aqui? Alguém sabe que fruto é esse? É um caju. O que a gente aproveita do caju? Então, o caju a gente aproveita essa parte aqui de baixo para fazer o suco, para comer, É a parte suculenta. E tem também aqui a castanha do caju. A castanha do caju está aqui dentro. Bem, o fruto do caju é só isso daqui, ó. Só isso aqui é o fruto do caju. Toda essa parte aqui, ó, é o receptáculo. No caso do caju, o receptáculo, lembra aquilo que ficava lá embaixo da flor, quando a gente viu no hibisco? Ó, o receptáculo é que se desenvolveu e ficou carnoso, saboroso, atraindo os animais, para a disseminação do fruto. E o fruto é isso aqui. Então, se isso aqui é o fruto, a castanha que está aqui dentro é a semente, tá?
Por que então é um fruto complexo ou pseudofruto? Porque a gente pensa que o fruto é a parte suculenta, é o receptáculo, mas não é. É a castanha. Vou esquematizar um outro fruto aqui para vocês. Vamos ver se vocês vão matar a charada também de que fruto é esse. Vou ficar devendo canetinha preta. Vou esquematizar aqui com a canetinha verde escura mesmo. Que fruta é essa? É um morango. Ótimo, parabéns. É um morango. E o que é o fruto do morango? Bem, aqui a gente tem as sépalas que estavam lá na inflorescência. O morango era uma inflorescência, várias flores num único pedicelo. E isso aqui é o receptáculo. A parte carnosa do morango também é o receptáculo. Nesse receptáculo existiam diversas flores espalhadas, bem pequenas, e cada flor dessa deu origem a um frutinho, que são aquelas bolinhas pretinhas no morango, que as pessoas chamam de semente. Na verdade, aquilo é o fruto. Dentro de cada unidadezinha daquela é que está a semente. Tá? E o que a gente come, o que a gente saboreia, é o receptáculo. Também é um pseudofruto. Todos esses exemplos, todos os dois, são de ovários súperos. Repare, os ovários estão para fora do fruto, tá? Do receptáculo. São ovários súperos. Agora eu vou esquematizar um com um ovário ínfero. Um pseudofruto com ovário ínfero. Será que eu vou conseguir, gente? Eu acho que vai dar, hein? Eu sou péssimo para desenhar, mas eu acredito que vocês consigam chegar. Não, aquele desenho clássico lá do primário. Que fruta é essa? Uma maçã. Aí dentro da maçã, a gente tem as sementes da maçã. Lembra o que é semente? São os óvulos, não é? Os óvulos depois de fecundados. Concorda? Então, aqui era o ovário da maçã, que estava dentro do receptáculo. É um ovário ínfero. A parte que a gente come da maçã é, na verdade, também um receptáculo desenvolvido e saboroso, tá? Também é um pseudofruto, é um fruto complexo. Entra na mesma categoria a pera, tá bom? Então, pessoal, vou encerrar aqui, tá? Essa aula prática. Espero que vocês tenham aproveitado alguma coisa, tá? Tenham gostado. E até mais.